Você viu essas manifestações na Inglaterra? Acredito que não. E se essas imagens chegaram até você, é provável que elas tenham vindo pelas lentes distorcidas da grande mídia, que rotulou a maior marcha da história britânica como um ato hostil da extrema-direita com viés xenófobo. Claro que isso não passa de uma narrativa. E você precisa entender o que está acontecendo do outro lado do Atlântico, porque essa reação do povo inglês ao sistema e à classe política tem muito mais em comum com a situação brasileira do que você imagina. Nesse final de semana, Londres foi palco de dois protestos antagônicos. De um lado, uma marcha nacionalista conservadora, crítica à imigração em massa, à radicalização islâmica e à discriminação contra os ingleses pelo seu próprio governo. De outro, o movimento pró-Palestina, com o seu habitual contorno antissemita, que uniu progressistas e simpatizantes da Jihad, a guerra religiosa muçulmana, na mesma caminhada. E sim, os protestos foram marcados para o mesmo dia e na mesma cidade, o que escancarou o duplo padrão do governo ao tratar de cada um deles. Mas antes, vamos às palavras de ordem de cada manifestação, porque elas são um excelente ponto de partida para entender o que está em jogo aqui. Os nacionalistas britânicos marchavam sob o lema Unir o Reino, uma referência ao Reino Unido, país que inclui a nação inglesa e que está sendo tomado por milhões de imigrantes que não assimilam a cultura europeia, elevando comprovadamente os custos da assistência social e os índices de criminalidade, especialmente de violência contra a mulher. Também bradavam Cristo é Rei e vestiam bonés MAGA, Make England Great Again, em alusão ao movimento de Trump na América. Já os manifestantes do outro lado bradavam Libertem a Palestina, algo que eles nunca reivindicaram enquanto a ditadura genocida do Hamas oprimia os palestinos impunemente. Também gritavam o slogan do rio ao mar, a Palestina será livre, uma forma velada de defender a extinção de Israel, já que o Estado judeu habita uma pequena faixa de terra entre o Rio Jordão e o Mar Mediterrâneo. Manifestantes mais explícitos pediam o desarmamento de Israel, a morte das suas forças de defesa e, claro, a globalização da intifada, a ação violenta contra judeus que historicamente inclui a prática de atentados à bomba e ataques suicidas. Resumindo, de um lado temos uma manifestação conservadora, cristã e patriota, defendendo valores ocidentais e interesses nacionais, levantando as bandeiras inglesa e britânica. De outro, uma manifestação progressista, antissemita e globalista, defendendo o radicalismo islâmico e interesses estrangeiros, levantando a bandeira da Palestina e símbolos do Hamas. Qual dessas manifestações você acha que o governo inglês do Partido Trabalhista de esquerda tratou como uma ameaça existencial à democracia e à segurança nacional? Pois é, na véspera dos eventos, o primeiro-ministro trabalhista Keir Starmer publicou um vídeo em que dizia ser necessário enfrentar a marcha nacionalista e se referiu aos organizadores como marginais e racistas que disseminavam divisão e ódio. E vejam só o que mais ele disse. My government will not stand in the way of peaceful protest, but we will act decisively against hatred. We will use the full force of the law when that hatred manifests as violence. And we will ban those coming into the UK who seek to stir it up, as we have done already. Uma dessas agitadoras impedidas de entrar no Reino Unido já é conhecida da audiência do Boletim Coppola. É a jovem ativista holandesa Eva Vlaar, que se dedica a denunciar estatísticas sobre a violência contra europeus nativos praticada por imigrantes, especialmente a violência contra crianças e mulheres. I called out Keir Starmer for allowing the ongoing rape of your daughters by migrant gangs that he imports in. And he didn't like that, clearly. That's why he banned me. Então percebam o nível de censura vigente no Reino Unido sob o governo de esquerda do Partido Trabalhista, uma gestão marcada por vigilância digital, regulação das redes e perseguição judicial a crime de opinião. Ativistas europeus foram impedidos de ingressar em um país livre para discursar em uma manifestação popular e falar à imprensa. É uma violação explícita à liberdade de expressão sob pretexto de proteger a democracia. É exatamente a mesma justificativa que a esquerda brasileira e os seus aliados nos altos tribunais emprega para censurar o debate público e para perseguir críticos judicialmente, a ponto de condenar opositores políticos com mais rigor do que o reservado para criminosos faccionados, traficantes, assaltantes, estupradores. Enquanto isso, no Reino Unido, a cultura inglesa e a religião cristã vão sendo diluídas pela imigração em massa, uma agenda das elites governantes, não do cidadão comum que tomou as ruas em protesto.
O rei Charles, que também é chefe da igreja anglicana, cristã, protestante, ficou em silêncio na Páscoa, mas fez questão de se manifestar no Ramadã. Nas escolas, as crianças inglesas aprendem mais sobre o Islã do que sobre o cristianismo. Nas metrópoles, há bairros que já vivem sob a influência da lei islâmica da Sharia e são patrulhados por uma polícia de costumes. E o mesmo governo inglês que impediu a jovem Eva Vlar de entrar no país recebe de braços abertos radicais que defendem ou defenderam publicamente o extermínio de judeus e a morte ao Ocidente. Tudo isso é prova de que nós precisamos ficar muito atentos com a linguagem que a imprensa militante utiliza para doutrinar a sua audiência. A manifestação que defende os valores ocidentais é chamada de extremismo de direita. Já a manifestação que pede a eliminação de um país democrático é chamada de ativismo progressista. Então, sejamos vigilantes. E para fechar, vale a pena conferir um dos pontos altos do protesto que o governo inglês se esforçou tanto para censurar.